Nós estamos aqui começando mais uma semana firme e forte. Semana, mais uma imersão em Pilates Clássico, esse evento online que a gente faz. Um evento justamente para apresentar o Pilates Clássico para as pessoas que têm interesse, né? E principalmente para apresentar os aspectos que realmente podem aí mudar o significado da atuação profissional aí dos professores de Pilates, das professoras, enfim. E hoje eu vou começar a semana com uma live de entrevista com um parceirão meu aí, que já está por aí, que é o Natanael Arruda, que hoje faz um trabalho muito importante aí de divulgação, né? Eu acredito de tudo que, na verdade, é atemporal ao trabalho do Joe. Porque, para mim, Pilates Clássico, em linhas gerais, significa você entender tudo que realmente ultrapassa a barreira do tempo no trabalho dele. E tem muita coisa, né? E isso a gente só pode compreender a partir de uma certa conexão com os elders, né? Com o pessoal das antigas mesmo, tá bom? Mas então, eu já vou compartilhar minha tela aqui com o Natanael, aí depois eu vou fazer uma breve introdução para contextualizar isso tudo, né? E para a gente poder botar fogo nessa conversa aí, tá bom? Então vamos lá. Tá me ouvindo, Ale? Tô, fala mais um pouquinho aí. Bem, para mim aqui tá parecendo tudo certo. É? Sim, sem fone eu acho que ficou melhor, não sei, pessoal aí. Ficou melhor sem fone. Áudios perfeitos, Agora, alguns dizendo não, áudio bom, tá ótimo. Augusto disse que tá ótimo, agora. então tá ótimo. Então Tudo tá ótimo. normal. Então vamos embora. Então vamos embora. E aí, meu amigo, tudo certo com você? Tudo bem com você? Como é que você tá? Cara, fora. A gente só percebe quando tem essas imagens assim de perto. Fora a cara de cansado, olheira, tá tudo certo. Não posso Tá reclamar. certo. Muita correria. Mas do que se deve essas olheiras todas aí? Cabeça que não Que para, tá meu amigo. correndo tanto? É muita coisa ao mesmo tempo. Então, dar Tá aula, certo. você que sabe também como é que é essa história, né? Muita coisa simultânea. Aí fica assim, mas faz parte. É bom que a gente gosta de fazer isso, né? Opa, isso é importante. Olha, antes até da gente começar, eu preciso mostrar uma coisa. Como a gente vai falar sobre tradição, aí eu estava aqui, eu tive que vir para casa, porque eu ia fazer direto do Move, quando eu percebi não tinha levado o carregador e celular não, né, não vale muito a pena a gente ter essa certeza que ele vai aguentar, né? E aí cheguei em casa, estou aqui na minha sala de frente para uma coleção de discos. Olha que Sei. legal. Conhece essa figura aqui? Eu não tô conseguindo ver direito. Identificar, né? É um disco É. de Luiz Gonzaga, É. autografado. Autografado, é? Autografado. Pronto, agora a gente pode começar a live, falar sobre tradição. Cara, eu olhando aqui pro disco, eu tenho que mostrar. Só para ilustrar, né? Para ilustrar a Né? importância da tradição. Tá certo. Mas vamos lá, Natanael, diga lá. vamos lá. Eu vou contextualizar um pouco aqui o motivo de eu ter te convidado, Sim, né? De eu ter trazido você para esse evento, especialmente hoje, tá? Que é um dia em que eu liberei uma aula para algumas pessoas que se inscreveram nesse evento que eu organizo, que é um evento online, gratuito, sim. para as pessoas. E foi uma aula em que eu destinei o conteúdo dessa aula para falar um pouquinho sobre as ideias do Joseph, né? Um pouco da história das ideias dele e o propósito de vida dele. Uhum. E aí é o seguinte,
hoje, mais do que nunca, eu, Alexandre, eu me coloco hoje nesse mundão do Pilates, tendo comigo que o que eu quero realmente fazer, ou seja, o meu propósito é ajudar os profissionais de Pilates, de uma certa forma, a encontrar um pouco mais de significado no seu próprio trabalho, na sua própria atuação. E por que isso? Por que eu hoje me coloco mais dessa maneira? Porque toda vez que eu faço esse evento, essa imersão, eu busco entender as dificuldades das pessoas. E só para você ter uma ideia, eu recebi hoje um e-mail de uma professora, né, de Pilates, onde ela fala um pouco dessa condição dela, onde ela começou a entrar numa espécie assim de dinâmica de trabalho, onde ela nunca estava contente com o que ela estava fazendo. E a partir daí, ela buscava sempre inovar. E aí era o novo pelo novo, o novo pelo novo. E ela ia atrás de repertório, de exercícios, ia buscando sempre essa questão do novo. E ao mesmo tempo, o trabalho dela ia ganhando em quantidade de informação. E nas palavras dela, nas entrelinhas, o que eu percebo é muitas vezes um certo empobrecimento do significado. Ou seja, a pessoa começa, na verdade, a mecanizar aquilo que ela está fazendo. Então, só para você contextualizar isso, porque esse eu acho que é um dos principais problemas que hoje eu me coloco no sentido de, né, tentar resolver, tá certo? Ajudar as pessoas a resolver. Sim. E, obviamente, que quando a gente pensa nessa questão, né, de buscar o novo pelo novo, de buscar o novo pelo novo, talvez o antídoto para isso seria a gente começar a abrir o nosso olhar justamente para essa questão que é um valor, e eu sei que isso é um valor para você fundamental, assim como é um valor para mim fundamental, essa conexão com a tradição. Então, o que eu queria que você fizesse num primeiro momento é falar um pouquinho sobre quem é você, para as pessoas que talvez não conheçam você, e a partir daí você já começa a emendar um pouquinho nessa questão do porquê isso é um valor importante dentro do seu trabalho. Show de bola, vamos lá então. Ale, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, né? Até antes de, né? Antes, né? Deixa eu me apresentar então. Para quem não me conhece, eu sou o Natanael Arruda, moro no Recife, né? Pernambucano da Gema, e existem no Brasil 2 estados onde a questão cultural, a presença das questões tradicionais é muito forte. Um é o Rio Grande do Sul, isso é muito presente, outro é Pernambuco. Pernambuco, ele tem isso talvez até mais exacerbado, se vocês forem procurar na história do Brasil, onde já teve mais conflitos, ideias de separação do país, etc. Teve vários em Pernambuco, em outros países, em outros estados também, mas Pernambuco chegou a se tornar um país, né, por um período, onde ele se desgarrou do Brasil e disse, não, agora aqui quem manda é a gente. Então o pernambucano ele meio que vai levando isso para frente. E essa questão cultural para mim faz todo sentido, porque a gente tem sempre que pensar o seguinte, né? O que é que define um povo? Né? Como eu posso diferenciar o brasileiro do cara que mora nos Estados Unidos, o cara que nasceu na Alemanha, se não for suas práticas, seus costumes, a sua tradição? Então, se isso identifica de onde eu sou, quem eu sou em essência, quando a gente pega um trabalho que tem uma base filosófica, um trabalho onde tem um cara que criou sua forma de trabalho pensando de uma forma um pouco diferente do que culturalmente a gente encontra nos dias de hoje, ou na época até dele, aqui no Ocidente. Então, se eu faço o trabalho desse cara e não entendo essas questões iniciais, eu vou ficar sem identidade. Da mesma forma com um brasileiro que não entende
a sua cultura, as tradições do seu país e assim por diante. Então, talvez esse seja o ponto primeiro, quando a gente entende de que Pilates não é apenas exercícios aleatórios. Se é algo que tem um fundamento por trás, uma filosofia, e essa, às vezes, né, essa filosofia, esse trabalho, por muito tempo até foi de difícil acesso, começa a surgir essa sensação de que eu estou fazendo algo, mas está faltando um pedaço. Tem partes do quebra-cabeça que eu não encontrei ainda. E aí fica essa sensação de desgosto. E isso eu posso falar com total propriedade porque eu já estive, né, nessa busca e neste período eu lembro que muitas portas foram fechadas. Deu bater na porta mesmo, entre aspas, bater na porta, né? Procurar informação e pessoas dizerem, ó, cara, vai fazer um curso lá em São Paulo, que foi onde eu fiz e peguei essa informação, vai. Então, com a popularização, né, o acesso a essa informação cada vez mais presente, que bom que as pessoas estão podendo agora olhar com um carinho diferente, talvez, para o Pilates. E essa necessidade até, além de simplesmente estar na moda, essa necessidade de entender a essência desse trabalho, para a partir daí sim dizer, estou atuando com Pilates, dando aula de Pilates, ou como queiram chamar, aplicando método. Hoje mesmo eu vi umas fotos, uns vídeos de uma empresa de cursos de Pilates, e eu fiquei assim, pensando comigo, cara, esse pessoal, eu tenho certeza que esses professores confiam que estão aplicando Pilates, mas tudo está sem conexão aí com o método. E no texto dessa postagem, por exemplo, estava lá, o método Pilates e tudo mais. Então, acredito, Luzi, que como a jornada é uma luz no fim do túnel para muita gente. Então, eu também, além de acreditar num trabalho que tenha como base essas questões históricas e filosóficas, eu também acredito nesse trabalho de poder dar a oportunidade a pessoas que querem conhecer Pilates e talvez até não tenham ainda a possibilidade de fazer uma grande certificação no exterior, uma grande certificação internacional, ter acesso por essa porta, porque realmente é um investimento alto. Então eu também estou nessa vibe, né, de dar acesso da melhor forma a esse conteúdo, né? E aí falando um pouquinho, né, eu falei um pouquinho sobre mim, mas eu sempre tive essa necessidade de ter uma referência. Talvez porque desde pequeno eu sempre fui estimulado com os aspectos culturais, né, aqui da minha região. Eu sou de uma cidade do interior chamada Caruaru, que na década de 80 era conhecida nacionalmente como a capital do forró. Hoje no São João toca a Loki, é mais ou menos isso. Mas eu acho que essa necessidade de ter uma referência, buscar entender de onde vieram as coisas que me representam, eu acho que isso foi ficando mais forte, mais forte, mais forte, e por isso, hoje, trabalhando com Pilates aí há 11, 12 anos, isso virou quase que uma doença, assim, é algo que eu persigo, assim, eu tenho que estar entendendo, eu tenho que buscar compreender mais a essência, porque ainda minha cabeça, né, a sensação que eu tenho é de que eu ainda estou longe de entender isso. Eu que gosto e que busco. Então talvez seja uma busca eterna, né? Não sei dizer. Mas enfim. Então a minha vibe é mais ou menos essa. Eu gosto do trabalho, mas eu gosto do trabalho entendendo ou buscando entender o que Pilates queria com cada coisa que ele criou, com as conexões entre os exercícios que ele fez, com os achados que se tem históricos sobre ele. Porque ainda as falas dele, desde a época de 1934, do primeiro livro, né, que a gente teve acesso, né, o Your Health, você vê que tudo que ele escreveu é atual. E por que não se colocou em prática ainda se ele escreveu isso há quase 100 anos atrás? Não é isso? Então surge aí talvez a necessidade do Return to Life. Quase todo mundo ainda está nessa busca, né? Então é essa vibe, cara.
sei se eu expliquei, que eu fui falando aqui, sou meio. Então você vai me dizendo aí. Mas é isso que eu acredito. Não, Então, eu acho que você já foi aí no. Tá me ouvindo? sim, aqui tá ok. Tá ok? Para mim tá cortando um pouco, mas eu tô conseguindo pegar aqui o contexto geral, mas tá cortando um pouco, mas vamos lá. Vamos nessa. Faz parte do jogo aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que semana passada eu fiz uma live com uma aluna, né, da jornada. Eu acho que você até entrou um pouco, não sei se você viu Vi, totalmente essa live. vi um Foi com pedaço. a Edmara, né? Isso. E a Edmara, ela teve um momento, né, ali nesse momento de fazer essa transição, né? Ela vinha de um sistema de trabalho e isso ficou muito claro, né? Porque eu acho que a questão da tradição, ela toca justamente nesse ponto que muitas vezes as pessoas acabam se perdendo em relação a isso. Que é justamente o seguinte: você começa a desenvolver um trabalho onde, sem perceber, você nem reflete sobre isso, mas muitas vezes todo o sentido e o significado daquilo que você está fazendo, ele está vindo externamente ao Pilates. Ele está Uhum. vindo de fora. Muitas vezes por um discurso da biomedicina, por um discurso da própria educação física, por um discurso da fisioterapia. Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão ouvindo bem aí? Eu mandei a pergunta para ver se. Porque eu Oi? tô. Não, mandei uma pergunta, botei uma perguntinha aqui se o áudio estava ok. O pessoal tá dando um ok. Porque para mim tá tudo bem, Tá, né? Mas como você falou que tava cortando. beleza. Ok. E, e quando ela desenvolve um trabalho nesses termos, e de repente ela conhece, né, uma outra estrutura de trabalho, onde a gente busca, na verdade, fundamentar o nosso fazer profissional à luz de tentar entender quais são os valores, na verdade, que o próprio Joseph queria que o trabalho dele fosse, né, refletisse, Uhum. possivelmente pode ser que haja um conflito nisso, né? Que é justamente o desejo do aluno que está chegando e que já vem com um desejo que muitas vezes é um desejo que vem moldado pela cultura, né? E por outro lado, uma proposta de trabalho que muitas vezes pode colocar em xeque um pouco essas coisas. E você vai ter que lidar um pouco com isso. Agora, o que é importante nisso tudo, que é a primeira coisa, é o cara começar a entender e refletir que ele precisa, na verdade, desenvolver um pensamento e uma reflexão de entender se, quando ele começa a garimpar quais são os valores do Joseph, o que ele queria refletir no trabalho dele, se isso, na verdade, tem uma conexão com o que ele pensa e o que ele acredita. Isso. Para que ele possa, a partir daí, se apaixonar por isso, né? Então, dentro disso, dessa minha reflexão que eu estou fazendo contigo, eu queria que você dissesse para mim, na sua opinião, se você pudesse falar assim, um valor, ou dois, ou três, enfim, coisas que você pudesse destacar dentro do trabalho do Joseph, que você acha que, de alguma maneira, é algo que a gente não pode deixar de refletir dentro do nosso trabalho. Beleza. Luzi, primeiramente tem uma coisa que você falou aí que é extremamente importante, que é pensar o seguinte. Por que que quando a gente vai trabalhar com Pilates, no geral, as pessoas elas começam a se perder pelas áreas da fisioterapia, da educação física, e incluem isso no Pilates? Provavelmente porque teve acesso a algo superficial e em um determinado momento ele percebe que está faltando algo e ele precisa de elementos para aquele trabalho. Então ele vai buscar nas experiências prévias que ele teve. Se foi de fisioterapia, ele vai buscar lá no seu Teraband, nada
contra o TheraBand, mas eu digo assim, um exercício qualquer de TheraBand, um exercício específico genérico de bola suíça e por aí vai. E aquele espaço vai virando um grande circuito sem necessariamente, às vezes, ter nem conexão entre os exercícios, né? Fica uma coisa meio que tudo solto. E eu acho que isso é um trabalho desgastante até mentalmente, porque você acaba estimulando os alunos, os pacientes, a quererem aquela novidade, você sente que está faltando algo, então você procura algo novo também, e essa coisa vai se retroalimentando. Ok. Só que, se ao invés disso, você primeiro pensa o seguinte: eu sou fisioterapeuta, terapeuta do movimento, sou profissional da educação física, e eu adoraria ter uma ferramenta, um instrumento, um método de trabalho, onde eu vou pegar aquele corpo que está à minha frente, que está sobre minha responsabilidade, a sua saúde, e tentar transformar a saúde desse indivíduo. Tentar fazer com que ele saia dessa fase em que ele está, seja uma necessidade específica articular, ou coisa como for, ou simplesmente sair do sedentarismo, as taxas alteradas, seja como for. Eu quero tornar ele uma pessoa saudável a partir do meu conhecimento. Poxa, parece que tem um método, uma prática, onde isso existe já, foi pensado durante décadas, testado, retestado, colocado à prova, passou-se gerações e ele está lá, dando resultado. Vem a ciência, sai a ciência manda travar joelho, manda destravar joelho, diz que pode fazer flexão de coluna, diz que não pode fazer extensão, não pode. Ovo já fez mal à saúde, já aumentou o colesterol, deixou de aumentar, ele está lá. Então, quando você pega uma linha de raciocínio que tem início, meio e fim, que tem lógica, que tem um aspecto filosófico de uma busca muito mais ampla de saúde, que nós, e esse eu acho que é o que mais bate, culturalmente a gente não tem essa experiência. Eu acho que os orientais certamente absorvem Pilates com muito mais naturalidade, a ideia do Pilates tradicional, porque é uma coisa já mais organizada, que tem diretrizes que você tem que seguir. Então, mudar essa chave numa sociedade como a nossa, que eu sempre brinco, a sociedade do fast food, é muito complicado. Então, o fast food vem desde o querer absorver o conhecimento de forma rápida, e amanhã eu já sou professor de Pilates, instrutor de Pilates, professor de Pilates clínico, científico, seja como, né, tem várias... E parece até que as pessoas fazem questão de fazer e já querer, do mesmo modo que eu sou fisioterapeuta, coloco uma bata, eu quero mostrar que eu tenho uma bata, que eu sou doutor a partir de agora, eu sou instrutor de Pilates, eu já quero ficar de cabeça para baixo, então aquela coisa do imediatismo. Sim. Então é uma luta, cara. Eu acho que é uma... E por isso, eu estou falando tudo isso para dizer que Pilates ele pode ser a chave da mudança de uma vida por completo. Desde o conceito de como você encara o dia a dia, de como você encara os seus estudos, de como você encara as provações que a vida te traz, de como você encara uma quarentena, que aí você teve tempo de sobra por muitos meses aí para pensar, e aí parece que as pessoas assim, perceberam que, poxa, eu estou tão acostumado à correria que eu não sei o que é que eu faço. E aí a ansiedade foi lá para cima, a depressão também. Então, cara, como o próprio Joseph Pilates já escrevia em 34, em 45, por aí vai, o método que ele desenvolveu é uma chave para a saúde plena. E isso é muito diferente de você pensar simplesmente em flexo extensão do cotovelo, em levanta e baixa o braço. Agora, para entrar nessa vibe, é um trabalho também para o instrutor. Porque é difícil você trabalhar, como eu já trabalhei dentro de uma universidade, com uma clínica e escola de fisioterapia, ter ajudado a montar um projeto de Pilates dentro dessa clínica e escola,
que no entorno várias pessoas com problemas dos mais diversos, de ordem neurológica e tudo mais, e você chegar e querer um conceito mais amplo de saúde e tudo mais, e sair da ideia de uma reabilitação mais focada no problema apenas. Então, por isso que Pilates é algo sistêmico. Por isso que, de certa forma, o Joe falava em arte e ciência da contrologia, coordenação entre corpo, mente e espírito. Espírito levando, sim, também esse lado do que vai além, mas também o espírito no sentido da gana, né? Da vontade de fazer, da vontade de mudar. E é por isso da sua força anímica, né? Justo. E é por isso que o primeiro ponto, eu estava dando aula esse final de semana, numa pós-graduação, tinha pessoas que já tinham cursos de Pilates, e até eu falei, olha, eu vou dizer uma coisa que você tem que pensar como profissional da saúde. A gente às vezes faz isso em juramento, do fisioterapeuta, do professor de educação física, etc., que é restabelecer a saúde, né, restabelecer a função. Você tem que pensar que você tem que preparar o seu aluno para uma guerra. A vida é uma guerra contínua. A vida, ela não vai aliviar. Tinha gente, por exemplo, do interior, teve que acordar de madrugada para ir para pós. Eu disse, ó, o sol não vai esperar você se acordar da hora para você, quando quiser vir. Não. A vida vai colocar obstáculos todo santo dia e você tem que estar preparado mentalmente e fisicamente e com o coração. Então, você é responsável pelo seu paciente, pelo seu aluno. Faça ele se tornar melhor a cada dia. Por isso que tem uma relação muito próxima com aspectos do Kung Fu, das artes marciais, que é o respeito a quem está ali lhe passando aquela informação, a energia daquele ambiente, ao material que você usa, né? O respeito, aí vem a questão tradicional, bate de novo na tradição, né? A questão, as referências. Isso é tão doido, cara, que eu estava pensando nisso hoje, caiu a ficha hoje. Eu tenho algumas tatuagens, penso em fazer algumas outras, e muito se fala que a gente costuma, no geral, fazer tatuagem de algo que é algo que você... Pô, eu não vou fazer uma tatuagem hoje para amanhã querer tirar, né? Então quem pensa com calma, normalmente faz algo que bate no coração, né? E minhas tatuagens todas têm relação com a tradição, com a referência. Eu tenho tatuagem do nome da minha mãe, do nome do meu pai, uma tatuagem de Luiz Gonzaga, entendeu? Uma tatuagem do Leão do Norte, que é como a gente chama o Nordeste, o Leão do Norte. E eu quero fazer uma tatuagem de Joseph. Então, tudo relacionado a uma referência. O que é tradicional? O que é clássico? É aquilo que é referência. É de onde parte, é o ponto de início. Então, cara, é isso que a gente tem que pensar. Será que você, fisioterapeuta, professor de educação física, que trabalha com Pilates, sente que, cara, eu gosto disso. Eu acho que esse instrumento, todo metodológico, montado, organizado, isso aí pode mudar não só a minha vida, como a vida de muitos que eu trabalho com. Então, velho, mergulha de cabeça no Pilates. Estuda a história do cara, estuda o sistema, e você vai ver que ter um estúdio simplesmente como empresário, como fisioterapeuta que quer ter sua renda ali no final do mês, pagar as contas, vai ser outra história. Você vai trabalhar com muito mais prazer e vai ver evolução. Em 10 sessões você vai ver diferença, em 20 sessões notarão a diferença, em 30 sessões seu paciente, seu aluno vai ter outro corpo, porque Pilates, se ele for praticado desta forma, realmente é outra coisa. Né? Então, não sei se respondi a tua pergunta, mas é mais ou menos isso que eu penso. Cara, você sabe que eu tava pensando um pouco, né, agora que você estava falando, e quando você falou nessa questão, né, de se preparar para a vida, né, e que você disse que a vida é uma guerra, né, uma das reflexões que eu sempre faço, cara, que é uma coisa que me inspira muito, é imaginar, porque assim, quando a gente conhece um pouco, né, da história de vida do Joseph, cara, é muito impressionante
como, na verdade, o Joseph, ele o tempo todo, inteirinho da vida dele, ele teve que lidar com a adversidade, né? Ele teve que lidar com o imponderável. Ele teve que lidar sempre com uma força externa que se impunha a ele, que mostrava para ele que a vida muitas vezes na verdade, esse turbilhão que te joga para um lado para o outro e que você tem que estar ali, bicho, pronto para encarar isso, né? E quando eu penso nisso, eu falo assim, cara, como que esse cara não sucumbiu, né? Se você pensar uma pessoa que sai de casa com 14 anos de idade, né? Uma pessoa que vem de uma família extremamente pobre, né? Que precisa começar a trabalhar logo muito cedo, né? Que lida com mortes o tempo todo e perdas na sua vida, e que, quando começa a entrar mais jovem, passa por todo aquele processo, e é confinamento, e é pandemia, e é gripe espanhola, e é isso e é aquilo, e viaja para lá e viaja para cá, enfim, né? Uma vida que hoje o cidadão médio brasileiro, hoje classe média, não consegue nem imaginar o que seria isso, né? Porque a gente tem passou hoje, agora essa pandemia, então todo mundo já entrou aí numa coisa e tal, mas quando você olha para a vida mesmo do Joseph, né? E uma coisa que eu sempre penso, Natanael, comigo, e é por isso que hoje eu tenho batido um pouco nessa tecla de você, sabe, pensar um pouco mais, na verdade, realmente, qual é o seu propósito? O que você, na verdade, tem aqui para fazer, né? Ou seja, qual é o seu talento? O que você quer expressar a partir, na verdade, né, de toda essa estrutura que o Pilates nos oferece? Eu imagino que o Joseph ele só passou por tudo isso porque realmente dentro dele tinha alguma coisa muito bem definida, que era justamente uma definição de que possivelmente o que ele realmente queria, essa grande mensagem que ele queria passar, é a representação do que ele escreveu, principalmente em 1945, no título do livro dele, que ele chama de O Retorno à Vida, né? Então, ou seja, você proporcionar para as pessoas um sistema de trabalho que tem uma fundamentação filosófica, que tem uma estrutura de trabalho corporal, mental, espiritual, né? Para justamente fazer as pessoas estarem em pé para todas essas coisas, eu acho que era esse o propósito de vida dele, e foi isso que manteve o cara em pé o tempo todo. E é por isso que hoje a gente vê uma geração que vem, que vai, que vem, que vai, mas essa essência do trabalho dele permanece, ela é atemporal, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas coisas, um pouquinho sobre esses percalços da vida dele, o que você entende sobre esse sentido, esse significado do Return to Life. Sim. Enfim, faz seu solo aí, vamos lá. Ô Alex, a primeira coisa que eu penso é a seguinte: eu estava conversando hoje com alguns amigos, da área até, a gente conversando sobre a nossa cultura atual, que aí muita gente chama que é o mimimi, que as crianças de hoje não aguentariam o que as crianças da década de 80 aguentaram, que as crianças de hoje não são preparadas para a vida como antigamente a coisa era mais rígida, mais firme. E uma coisa que me vem à cabeça é sempre isso: excesso de opções. Eu acho que Pilates ele não teve muita opção. Então, assim, na minha ótica, um cara que saiu de onde saiu, uma cidade muito pequena na época, um lugarejo, um cara que passou por uma situação de empobrecimento, assim, que não era para se esperar muito dele. Muitos irmãos, o pai trabalhando o dia todo e no pouco tempo que tinha se dedicava à prática de exercício.
Eu não sei se nesse ponto Joseph percebeu que talvez fosse, além de ser algo que ele gostava bastante, talvez fosse um caminho a seguir. Porque existiam grandes nomes, né, que foram surgindo nesse período, na infância do Joseph Pilates, que eram estrelas, que eram destaque pelo corpo e pela prática. Entre elas, o Eugene Sandon, entre elas, o Atlas, que dizem que talvez Pilates também tivesse referências dele, que eram esses caras que deram início ao fisiculturismo, a ideia do corpo forte, e foram se tornando referências. E conhecidos mundialmente, e muito sucesso, e muito marketing em cima deles também. Então foi virando até uma coisa meio que comercial, como o Joseph depois se tornou também. Mas, além de tudo isso, cara, aquele ponto que a gente vê, sempre se fala, sempre os coachings da vida falam, de acreditar no seu sonho. Você pega Pilates e pega, sei lá, Bill Gates da vida, aquelas histórias que o cara largou a faculdade, o cara começou a fazer sucesso depois dos 50, dos 60. Tem tantas e tantas histórias de sucesso de grandes empresários e de grandes nomes aí. E eu acho que Pilates foi meio que seguindo a mesma linha de raciocínio, porque mesmo hoje, a gente percebendo que Pilates virou uma prática de, sei lá, 30 milhões de pessoas no mundo, mas por pouco não se perdeu no meio do caminho, como tantos outros métodos de exercício, incluindo métodos como o do Atlas, como o do Eugene Sandon, o Sandon System, também se perdeu no meio do caminho, e tantos outros. Mas a persistência. Não basta ter a qualidade, tem que ter a vontade. Então, eu acredito que Pilates tinha vontade, foi procurando caminhos, um cara extremamente inteligente, foi vendo, foi tentando, foi para a Inglaterra, deu bronca, começou a guerra, foi encarcerado, teve tempo para pensar, 4 anos e meio pensando, vendo o movimento de animais, o gato lá, que eu esqueci o nome do gato, que não tinha um rabo, e vendo como é que o gato fazia, um gato selvagem, que ela até fala no livro do gato e tal. E foi pensando isso, pensando isso, pensando isso. Depois tendo a lógica de montar um próprio negócio, de algo que ele tinha prática, que era o boxe, para ter condição para pôr para frente outras ideias. Aí vem o Foot Corrector, vem o Reformer. Patentear em alguns países o Reformer antes de viajar para os Estados Unidos. E viajar já totalmente preparado para conhecer o que fazer e depois ficar. Isso não é algo de uma pessoa mediana. E você pensar que todos essas criações de Joseph, ele tentar patentear. E era muito caro fazer isso. Então, quando não conseguia patentear, registrar, anotar, para mostrar que, essa informação está aqui e eu vou tentar colocar isso para frente. Tinha coisas até que ele patenteava, tentando mais à frente vender para uma grande empresa, uma grande indústria, para colocar para frente. Foi assim também com os jogos de tabuleiro que ele criou, também pensando em business. Mas você vê que foi um cara, se você pega toda a história do cara, você vê que ele não parava. Ele criava uma coisa, criava outra, tentava falar com X, tentava falar com Y, tentava ir na Associação Norte-Americana de Quiropraxia, Então, assim, ele sempre buscava ser reconhecido naquilo que ele entendia que estava certo. Porque se você lê o livro dele, você percebe que ou, cara, é um marketing em pessoa, ou você vê que ele acredita no que está falando. Louco e médico, todo mundo tem um pouco, né? Não sei se todo gênio tem um pouco disso, né? Então, cara, para chegar ao ponto de ele acreditar tanto e ter tanta certeza do que ele queria e não ter a certeza de que os outros estavam entendendo o que ele queria, que ele quase morre com a informação para ele. Ele teve muita dificuldade em passar, né, o protótipo das coisas, né, quando na criação da fundação, não, ele segurava a informação, ele não queria passar o legado dele para ninguém de início. Então foi assim até ele morrer, e depois que ele morre você percebe que quem vai cuidar? Foi quase 0 e 1 para ver quem ia ficar levando para frente o legado.
Então isso não é uma coisa de um cara normal no sentido um cara mediano. Isso é coisa de gênio, cara. Então, assim, em se tratando de todo o histórico do Joseph Pilates, e hoje, quem trabalha principalmente com Pilates tradicional, que os equipamentos têm muito mais o molde, né, os padrões mais próximos das coisas que ele fez, cara, e você fazer hoje, irmão, é absurdo você pensar que foi um cara que botou tudo isso em prática. E, logicamente, Né? nada tirado do zero. Né? Muitos e muitos pensadores, muitos e muitos equipamentos parecidos na época, mas mesmo assim foi ele que conseguiu aglutinar essas ideias e transformar num sistema de práticas que ele pegou um pouco de cada, do que tinha na época, e colocou o seu tempero. Então, velho, isso é um visionário, né? E por sorte, alguns elders, né, fizeram um favor de conseguir segurar o método nas fases difíceis e depois botar ele para frente, e ele decolou porque ele tinha qualidade, né? Então, um trabalho que se você faz com atenção e qualidade, tanto é que você vê no exterior, não sei se todos aqui que estão vendo a live sabem disso, mas no exterior são poucos os países que ficam com essa questão em relação ao profissional que trabalha com Pilates, no que diz respeito a tem que ser um profissional do movimento, tem que ser fisioterapeuta, tem que ser professor da educação física. Poucos são os países que ficam com essas questões. No Brasil tem, né, uma discussão tremenda sobre isso. Parece que na França também tem uma coisa assim. Mas você pega os maiores nomes de Pilates, são de tudo que é área. De jornalista, psicólogo, muitos bailarinos. E o legal o método é tão organizado que o cara, tendo a experiência no método, ele consegue equilibrar uma pessoa sem necessariamente ter estudado fisiologia do esforço. É isso? Cara, e eu diria até que talvez com uma certa facilidade a mais do que possivelmente Sim. nós, que a gente vem aí, na verdade, já, né, de toda essa cultura que já tem um pouco mais os seus valores, né, já mais viciados e que, querendo ou não, impregnam na gente nesse primeiro momento, né? Afinal, eu, por exemplo, conheci inicialmente primeiro a educação física, uma ideia de saúde que a educação física, querendo ou não, né, apresentou para mim, num primeiro momento, para depois conhecer a estrutura de trabalho do Joe, começar a colocar tudo isso em xeque ali, né? Começar a ponderar, afinal de contas, o que eu quero, o que eu não quero, né? E muitas vezes uma pessoa que vem de fora, né, já vem de um outro, sei lá, de uma outra estrutura, muitas vezes até acaba, né, captando isso mais limpo, né? Um pouco mais limpo, sem tantas ideias fixas. Ô, Luzi, e vê que louco. E às vezes acaba facilitando. Logicamente, né? Como também trabalhamos na área da ciência que eu digo especificamente ciência, aquela coisa mais acadêmica, então sempre surge aqueles questionamentos. Ah, mas o scoop? Ah, mas coluna? Ah, isso? Ah, aquilo? Aí uma mola na cabeça? Ah, mas... E aí, quando eu vejo que a pessoa está assim, focada excessivamente na ciência, e eu acho que para pensar um sistema de exercício e de vida, como um sistema de como se organizar na vida, porque Pilates ele pensava em como você dormir, criou uma caminho e várias versões, pensava em exercícios para um monte de coisa, além dos pés, exercícios oculares, exercício para ATM, exercício cervical. Um cara que pensava e fazia uma leitura muito interessante de como usar a mente durante o exercício, né? Em como andar e por aí vai. Então você pega um camarada como esse, em como tomar banho, em como fazer sua higiene pessoal. Então você pega um cara como esse que tenta analisar todos os pontos da nossa vida, e aí você vê às vezes a gente muito segmentado no conhecimento, não, mas veja, articulação entre L5 e S1 e tererê, tarará. Aí algumas vezes quando eu vejo que a pessoa está muito, eu digo, ó, cara, é o seguinte, eu prefiro tentar fazer o que ele fazia, o máximo que eu consigo, e morrer perto dos 90, como o Romana morreu, 90 e pouco,
Clara morreu com 90, eu acho. Ron Fletcher morreu com 90 e pouco, 89, 90, 91. Esse pessoal só morre nessa fase. De 89 para cima, de 80 e pouco para cima. Então, para mim, tá ótimo. Então, assim, Né? é a linha de raciocínio, e aí você pega. E quando se pensa muito nisso, se você pega culturas que isso é muito mais presente, como a cultura hindu, você vê a galera, os indianos, fazendo um yoga para lá de avançado, de décadas e décadas de prática, e idosos fazendo negócios absurdos. Você pega chineses também com treinamentos. Então, assim, você vê que a questão cultural também interfere. O olhar de mundo interfere em como o nosso corpo responde a tudo isso e como nossa mente responde a tudo isso. E, no fim de tudo, como é o nosso olhar, como é que a gente enxerga tudo isso. Então, deveria ser, pelo menos, entrar no estúdio de Pilates, deveria ser você entrar em outra atmosfera e buscar essa atmosfera para a sua vida. Esse é um trabalho que, por isso, precisa ser sempre estimulado. É a busca, né? Eu acho que no estúdio de Pilates a gente poderia colocar sabe aquele negócio que a gente coloca no chão? Como é que chama? Para limpar os pés? Como é que chama? Pano de chão? Tapete, né? Ou Sim. tem um outro Tapete. nome que o pessoal fala, capacho, sei lá, enfim. Depende da região. Mas no estúdio de Pilates a gente tem que pegar isso, na verdade, e colocar no teto, sabe? Para em vez de você limpar os pés, você tem que limpar a cabeça. Entendeu? Ou você bota no chão, a la Joe Pilates, e vai com a cabeça no chão mesmo. Você tem que tirar suas ideias, você tem que tirar um pouco as suas ideias pré-concebidas, né? E entrar um pouco mais virgem, né? Talvez, para que você realmente possa começar a se deixar impactar pelos próprios valores do trabalho do Joseph, que são intrínsecos a eles. Eita, cara, isso que você falou. Uma coisa só que eu esqueci, isso que você falou. Pode adicionar aí a história do o retorno à vida, a ideia de você voltar ao primitivo. Aí você pode continuar aí, porque senão eu esqueço disso, eu ia falar antes e acabou esquecendo. Voltar ao primitivo, aos movimentos naturais. Ninguém mais consegue fazer uma cócoras da vida. Ninguém consegue fazer um rolamento simples. Não é isso? Isso acontece também com o gato domesticado, né? O gato domesticado, ele não consegue mais caçar. Então, é essa linha de raciocínio da cultura. Pilates mesmo fazia o comparativo. Um gato selvagem e o gato domesticado. Se você vê o gato adulto nas duas fases aí, procure um problema físico num gato selvagem. É a cultura da sobrevivência, a cultura do preparo, a cultura do deixar falar aquilo que é essencial, o que é de dentro. E a gente faz o que com nossas crianças? A gente poda. Não faça isso, não bota a mão aí, não suba, não nananã, né? Cada vez mais assim. E a gente tá... Hoje em dia tá tão esquisito isso que eu acho tão esquisito, por exemplo, você entrar num mercado e ver uma fruta embalada a vácuo. Isso está sendo a nossa vida, né? O que é natural está sendo embalado a vácuo. Cortada já, né? Uma banana, né? Numa embalagem com uma banana. Ué, tem uma coisa errada, né? É muito louco isso, cara. Eu sou da época que eu, na infância, roubava fruta na vizinha, no pé da vizinha. Mas a gente vai estar eu sei que, né? Todo um contexto, né? E está sendo esse talvez um problema que Pilates já pensava. É muito louco imaginar isso. De, por exemplo, hoje, a dificuldade também é da distância, é do tempo, é do excesso de informação e você não ter tempo para se cuidar. E aí você pensa que tudo hoje a gente faz dentro de casa, de pedir uma comida, sei lá, a mandar um e-mail, o cara não vai mais no correio, né? Aí você pega Pilates, cria o equipamento dele, basicão, Universal Reformer, e nele tem corrida, tem práticas de natação, tem um monte de esporte já incluído ali, como se fosse, não dá para você fazer algo fora de casa,
esse equipamento, ele é universal. Ele vai ter todos os estímulos necessários. Até nisso, né? Eu tinha te cortado, cara, foi mal. Mas é uma linha de raciocínio que a gente tem que pensar. O Cócoras, para mim, é uma coisa... Cada vez mais eu penso. E tem já outras técnicas repensando também esses aspectos, né? De voltar às origens. E aí a galera hoje consegue fazer cócoras, às vezes com um trabalho como esse, para de sentir dor no joelho. Ué, para de sentir lombalgia, para de ter prisão de ventre. Cara, volta ao natural, volta à essência da coisa. E eu acho que também é isso, cara, que está sendo engraçado. Muitas pessoas estão conhecendo o antigo. Volta a fazer sexo, né? Hein? Também faz parte, esse aí é um ponto primordial, que você tocou agora num ponto. Volta a sentir tesão, né? Hein? Tesão pela Volta vida. Lembrei do tesão. Clóvis, que você teve uma participação, acho que na Alta Jornada, né? Tesão pela vida. Tem que ter tesão pelo trabalho. Cara, você tá ali com uma pessoa que tá ali procurando para melhorar a saúde, cara. Então faz esse momento especial. Tem um relato, eu falei isso numa live que eu fiz ontem, de uma professora nossa que está atendendo um idoso de 85 anos e que o cara tava meio que já deixando a vida levar, sabe? Assim, tava borocochô, não tava querendo fazer mais práticas e etc. E começou a fazer pilates. E começou a ter muita dificuldade. O cara já tinha dificuldade até de levantar da cama e tudo mais. Começou a fazer. Cara, aí a família desse senhor entrou em contato com a professora para agradecer, porque ele virou outra pessoa. Voltou a ter tesão pela vida. É isso, cara. É isso que a gente tem que buscar, né? Tornar as pessoas preparadas para encarar a vida. Imagina, numa fase como essa que a gente está passando, onde tanta gente ficou dentro de casa, enclausurado, com N dúvidas. Acho que todo mundo passou por isso. Eu mesmo, primeiro mês da pandemia, eu fiquei quase louco. E aí, você pensar, poxa, tem uma prática aqui que chamam de Pilates, né? E dizem que é bom para a cabeça também. O que tal? E você vê que parece que realmente a coisa vai fluindo e você vai, poxa, não é que eu falava isso e a coisa estava aqui, cara. Né? A mágica. A mágica do método. É isso. Né? Cara, a gente já tá chegando aí com quase 1 hora de live. Uhum. Eu queria fazer uma pergunta para você. Atualmente já faz um tempo aí que você está tendo a oportunidade de conversar com muitos expoentes, né? Desse universo aí, desse mundão aí do Pilates clássico, né? Uhum. Muitos profissionais, muita gente influente, né? Muitos profissionais, até às vezes de escolas, com interpretações diferentes, Sim. né? E dentro disso, o que eu queria perguntar para você é o seguinte: de uma certa maneira, hoje, como é que você vê vamos dizer assim, essa comunidade, né? Ou seja, você vê ainda muita divergência de ideias, você vê mais convergência de ideias, você vê conceitos que entram em conflito, você vê coisas que na verdade se harmonizam, né? Você vê uma comunidade que hoje está mais disposta a conversar, a compartilhar, ou ainda você vê muita briga de ego, muita coisa. Enfim, como é que você está vendo hoje esse caldeirão aí chamado Pilates? Olha, cara, você quer me botar numa fria, né? Veja só. Engraçado que eu faço essa pergunta, às vezes, nas próprias lives eu pergunto isso. Só para você ter uma ideia. Quinta-feira a gente vai entrevistar a Alice Becker, que é a pioneira, oficialmente a primeira pessoa que trouxe um reformer para o Brasil. No domingo, eu acho que é o Fabien, que já é uma linha totalmente diferente de trabalho.
Cara, eu tive, assim, com o Fernando nessa jornada, né? Que esse projeto chama-se Retorno à Contrologia. A gente teve aí a oportunidade de entrar em contato realmente com muitas realidades. Isso está sendo um aprendizado, principalmente, eu acho, para mim e para o Fernando, porque em várias dessas lives a gente entra antes e sai depois. Então, às vezes, o convidado faz, ó, pronto, o John Steele estava querendo entrar 1 hora antes. A gente entrou ali umas meia hora antes, eu aproveitei e digo, ó, deixa eu fazer umas perguntas bem de curiosidade. Isso. E ele respondendo. Então, assim, tem muita coisa de bastidores que as pessoas não querem falar no ao vivo, ou não podem mostrar no ao vivo. Documentos, imagens, vídeos, opiniões. Ale, quanto mais foram passando as lives, e olha que a gente já pegou, né, pessoas ali, Ação Gmail, pessoas que tiveram contato com o próprio Joseph, por exemplo. Ação Gmail, a Lolita San Miguel, a gente pegou grandes nomes como a própria Dorothea. É interessante, pelo menos para mim, a percepção que eu tenho é que cada um visualiza o método com um olhar diferente, né? Porque isso é lógico, de certa forma, é lógico. Estamos tratando de um método, só que de um cara que não está aqui há um bom tempo, que teve seus alunos, alguns com mais tempo ao lado dele, alguns com menos tempo ao lado dele, alguns ensinam, outros estão no ostracismo, não estão nem aí para. Tem várias pessoas que foram alunos de Joseph que não estão nem aí para as câmeras. Alguns que tiveram numa fase mais final da vida dele, que não era a mesma fase da década de 20. Então, cada um teve seu momento. Isso é louco, porque, por exemplo, a Lolita falou que Pilates estava depressivo no final da vida. John Steele não falou isso. Então, até a percepção sua sobre os acontecidos, sabe? Então, em resumo, o que é que eu acredito? Ninguém faz o trabalho como Joseph Pilates fazia. Cada um teve a sua interpretação. Isso está muito claro pensando nos elders, né? Você pega o trabalho do Fletcher, da Romana, da Cat Grant, da Lolita, da Eve. Você vê que todos eles seguem uma linha mínima de raciocínio próximo e depois tem várias variações. Aí pode-se pensar, ué, mas, sei lá, a Lolita usa uma coisa um pouco mais moderna? Sim. A Mary Bowen também usa bolata suíça? Sim. Mas a Romana adicionou balé stretch. Então ela botou também o cedidinho ali, né? Na sequência de abdominais tem exercício que adicionou ali. Chris Cross não tem na sequência do livro. Será que adicionou? Será que o Pilates fazia? Então, cara, o que eu acho que a gente tem que pensar é na linha de raciocínio principal do que a proposta inicial tinha em mente. Mas alguns vão ser mais orgânicos, alguns vão ser mais técnicos, alguns mais detalhistas, outros deixam correr um pouco mais, como o Jay, né, uma coisa mais orgânica também, mais academia, alguns mais com aula. Então, velho, o que para mim importa é, no final de tudo, você está respeitando a ideia principal do Joseph Pilates? Você não está criando nada ao acaso, literalmente para permanecer ao acaso? Vai criar alguma coisa, mas você está criando isso aqui baseado em quê? Não, isso aqui é uma variação para desse ajuste eu trazer para o suano. Não, então para mim está ok. É uma construção, beleza. Mas não saia da linha de raciocínio do método. Mas eu acredito que boa parte destas pessoas ainda tem a característica do ego muito presente. Porque, como diz um grande historiador, Rafael Marinho, né, não sei se você o conhece, o trabalho do cara é muito bom, Rafael Marinho do Maranhão, é muito convidativo você se colocar como alguém que sabe algo que os outros não sabem. De se sentir, eu tenho, sabe, eu tenho um conteúdo que você não teve, eu tenho uma experiência que você não teve. Então isso é muito, para o ser humano, é algo muito tentador.
E ele falando isso, ele é historiador, né? Eu falei, poxa, realmente, cara. Então é difícil de você tirar isso da pessoa. Mas a globalização chegou, incluindo o acesso à informação. Hoje eu tenho conteúdo de Joseph Pilates, que já me perguntaram, cara, onde é que tu conseguiu isso? Que só quem tem isso é a família de Romana. Eu digo, meu camarada, a internet está aí. Hoje, uma pessoa do México, uma pessoa da Coreia entrou em contato querendo o material do meu curso. Então, assim, hoje não existe mais fronteira. Hoje você entra em contato pelo menos com quem você quiser. Então, se você fuçar, tem muita gente interessada, muita gente que quer pesquisar, e isso vai fazer com que aqueles que queriam só para si o conteúdo percebam que não dá mais. Então, eu estou achando que as pessoas estão mais abertas também pela necessidade de mercado. Porque se não se abrir, você vai ser engolido. Se as pessoas que queriam Pilates extremamente moderno não abrir para esse fenômeno do clássico, vão ter dificuldades. Se as pessoas que acreditavam simplesmente, piamente e apenas no presencial, nesse novo mundo, não vai se manter. Porque é uma nova era. O Covid veio, de certa forma, abalar estruturas, né? Então a gente tem que repensar todo esse processo. Então eu acho que o mercado também está em transformação, incluindo os profissionais que já trabalham com Pilates e agora estão tendo a oportunidade de conhecer mais, de entender melhor. Então, velho, é fazer como o próprio Pilates fazia. Continuar, focar e acreditar, se realmente acredita no trabalho de Pilates, focar nos estudos, tentar conhecer mais profundamente, tentar ter acesso a pessoas que tiveram próximas a Pilates, conhecer professores, grandes professores, isso aí a gente, né, no Brasil também tem, no exterior dos Estados Unidos também, enfim, as coisas estão abertas. E é isso também a proposta das nossas lives. Então, o que eu sinto é que a comunidade está mais aberta pela necessidade do momento. Mais ou menos isso. Show de bola, cara. Pessoal, eu deixo aberto se vocês quiserem fazer alguma pergunta para o Natanael, tá? A gente já está aí com quase 1h10 aí de live. Eu queria agradecer imensamente a você, Natanael, mais uma vez aí atendendo. A gente já bateu um papo várias vezes ao vivo, acho que essa é a terceira vez, não, a quarta, porque uma vez você me convidou também. Isso. E é sempre um prazer, né? É sempre uma conversa, para mim, muito estimulante mesmo, né? Muito prazerosa. Falar de alguma coisa que a gente realmente é apaixonado é algo que sempre revigora a gente, né? E poder compartilhar isso com mais pessoas também é uma coisa para mim muito gratificante, porque, como você mesmo falou, esse é um outro valor também muito presente dentro do meu trabalho, que é essa questão de poder dar acesso, né, às pessoas. Esse evento, que é essa imersão, né, é um evento que busca isso também. Para quem está inscrito, amanhã a gente libera a segunda aula, onde a gente fala sobre justamente essa questão da volta ao primitivo, né? Ou seja, dessa reconstrução de como o método busca reconstruir os movimentos primários. Na aula 2, a gente envia essa aula por e-mail para as pessoas. E eu queria deixar aberto aí para você falar um pouquinho sobre os seus projetos, para você finalizar do jeito que você quiser. E bem, a primeira coisa, muito você, tá bom? gente, a primeira coisa é me desculpar, porque eu não sei se vocês estão vendo meu olho pequenininho assim, e eu tô mexendo o olho, é que eu abandonei óculos, estou usando muito lente de contato, então o olho está irritado, então eu tô assim. E aí eu não vi, eu sou míope, tá? Então eu não vi comentário nenhum. Então eu tô tentando voltar aqui. Então se vocês tiverem alguma pergunta aí, possam mandar de novo. Eu sei que alguém perguntou sobre o livro. Às perguntas. Eu estou atento às perguntas, mas por enquanto o pessoal está mais elogiando, né? Agradecendo. Certo. Perguntaram aí sobre livro. Primeiro, antes de qualquer coisa, a obra do Joseph Pilates, esse é essencial. Então, se você não leu ainda, se você é instrutor de Pilates, já está aí, cara, tem que ler.
E se já leu faz 2 anos atrás, leia de novo. Que sua interpretação provavelmente vai ser outra. Certo? Então ela tem uma versão com a capa preta, né, que foi feita a tradução pela Cecília Panelli, que é da editora Forte, e tem uma com a capa branca, que é Escritos, né, o nome na frente, que foi pela Inélia Garcia, né, essa tradução. E tem a história, né, tem as biografias sobre a história de Pilates, que eu acho legal, sim, né, você ler. Essas biografias você não encontra em português. Tem a biografia do Javier Pérez, você encontra em espanhol e italiano, tá? E inglês. Tem a da Eva Hinch, ou Hinch, não sei como pronunciar o sobrenome dela, que tem agora em inglês, só tinha em alemão, agora tem em inglês. E tem o livro que é uma delícia de ler, né? Que é o Caged Lion. E aí esse livro, na teoria, só tem em inglês, certo? Também é um livro na teoria. E ele é uma delícia de ler. Ele ainda não foi lançado no Brasil oficialmente. Na teoria. Mas, né, sabe como é, brasileiro não desiste nunca. Mas, enfim. Então é um livro apaixonante de ler. Que é o que eu indico, assim. Que é uma leitura mais leve, porque o livro do Javier é meio denso, é cansativo, né? É um livro ali para você ter, principalmente para você pesquisar, tal, mas para ler, eu quero ler sobre o Pilates. Ó, esse Caged Lion é um absurdo de livro, uma delícia. Então essas são as indicações, porque livro, realmente, você não encontra muita coisa de Pilates, né? Então seria isso. Em relação ao meu trabalho, a gente tem, né, aqui no Recife, um curso de certificação na área de Pilates, né? Não sei se todo mundo me conhece, no meu perfil aí, pilates.move, é o perfil do nosso curso. A gente tem o Retorno à Contrologia, né, que é um projeto meu e do Fernando Albernaz, que é um projeto de entrevistas na área de Pilates, né, para conversar sobre a vida e sobre Pilates. Então, o perfil é Retorno à Contrologia. E tem o Pilates Nordeste, que é um congresso que eu estou encabeçando aí junto com o Rafael Yaspek, da equipe Pilates, que é um congresso aqui em Recife, na linha tradicional, e vai ter um monte de gente boa, incluindo aí Rafael Fiorini, Alexander Wallinger, a Carolina Alcântara, a Bruna Marqueto, tem uma galera, eu vou estar nele também, e vai ser no final de 2021, vai ser em setembro de 2021. E fora isso, estamos aí, conversando sobre Pilates. É isso, cara. Muito bom. Parceiro, muito obrigado. Uma boa noite aí para você. Fica com Deus. Um abração a todos aí, o pessoal que entrou, todo mundo, Fernando, Fred aí, uma galera bacana. Um monte de gente que está aí, os alunos da jornada, né? Todo esse pessoal que está acompanhando, o pessoal que está acompanhando a imersão, tá bom? Cara, deixa eu só responder aqui. Amanhã a gente tem... Coisa rápida. Carlos, ele perguntou qual o equipamento melhor para você guiar um aluno. Velho, na teoria, o melhor equipamento, o carro-chefe, é o carro, o Reformer, certo? Dependendo para terapia, assim, se for uma coisa bem de fisioterapia, com muita adaptação, o Cadillac ele é legal também, mas o equipamento da transformação do corpo é o Reformer. Vamos lá, Luz, desculpa aí pelo... Show. Então amanhã, pessoal, aula 2 no e-mail de vocês e às 9 horas a gente tem mais uma live, dessa vez uma live prática, nós vamos falar um pouquinho sobre o método e o tema é a construção da curva C, tá bom? Começar com um movimento primário aí para o pessoal entender e visualizar isso aí, como é que funciona tudo isso na prática. Beleza? Gente, boa noite e até amanhã. Valeu, meu irmão. Fica com Deus. Valeu. Boa noite a todos. Obrigado pela atenção. Um abraço.